Vamos ao vivo aqui na tela com a Maria Maciel. Maria Maciel está com a gente, vai falar o seguinte: as vítimas das chuvas que caíram em Alagoas, além de perderem suas casas, eletrodomésticos, roupas, passam também por outro transtorno, o de perder os seus documentos pessoais. Então, você aí que está me acompanhando, que perdeu os documentos durante as enchentes, as inundações, ou tem parentes que perderam, preste atenção que a gente vai explicar agora como você vai poder recuperar esses documentos, fazer, no caso, as segundas vias desses documentos. A Maria está no Instituto de Identificação e explica como essas pessoas conseguem tirar a segunda via. Bom dia mais uma vez, Maria. Bom dia novamente, Edson. Exatamente, essas pessoas vítimas das enchentes e das cidades afetadas pelas chuvas podem tirar a segunda via do documento de identidade. Agora, como é que funciona? Elas vão ter prioridade sim nesses locais de atendimento e não precisam fazer o agendamento. Agora, tem alguns critérios e é sobre isso que eu converso com o Anísio Amorim, que é superintendente aqui do Instituto de Identificação. Boa tarde, tudo bem? Como é que funciona então? As pessoas têm que provar que são vítimas aí dessas enchentes, que perderam esses documentos. Como é que elas provam isso? Boa tarde. O momento é muito triste, é muito complexo, né? Mas o Instituto de Identificação irá criar as facilidades todas para atender a todas as pessoas que perderam seus documentos. A condição principal é que ele compareça ao Instituto com a sua certidão de nascimento ou de casamento. Nós não temos outra forma para emitir o RG se a pessoa não trouxer a sua certidão de casamento ou nascimento. Quanto à questão do agendamento, nós iremos disponibilizar 40 vagas dia aqui na Rua Cincinato Pinto, para que essas pessoas sejam atendidas por ordem de chegada. Nós iremos distribuir 40 fichas para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Isso aqui em Maceió. No interior, todos os postos do interior, nós vamos disponibilizar 10 vagas dia, sem precisar fazer agendamento. Agora, se a pessoa quiser fazer o agendamento, também pode? Claro, sem problema nenhum. O agendamento no interior, todo ele é presencial e na capital é feito através do site da CEPLAG. Essa segunda via do RG, ela tem custo ou vai ser de graça para essas pessoas? A segunda via, que é uma das mais baratas do Brasil, ela tem um custo que é de R$ 31,03. Não tem como isentar essas pessoas? O Instituto de Identificação não tem como isentar. Em relação a esses municípios, a gente teve até umas pessoas aqui reclamando que chegaram e não tinha ficha. Então, quer dizer, as pessoas têm que ficar atentas a esse número limitado, que no caso aqui em Maceió são 40 fichas destinadas a essas pessoas que forem chegando. Deu as 40, tem que retornar no outro dia ou agendar, é isso? Claro. E também eu quero colocar aqui o Instituto à disposição dos abrigos, porque eu posso também disponibilizar vaga nos JAS, em Maceió. É só o pessoal dos abrigos procurar o Instituto que a gente resolve isso. No interior, se a demanda for muito grande, claro que a gente bloqueia 1 dia, 2 dias, 3 dias, até atender todo mundo. Já fizemos isso com a cidade de São Miguel dos Campos. Na semana passada, nós atendemos aqui, durante toda a semana, a demanda de São Miguel dos Campos. E isso justamente porque essas pessoas necessitam dessa documentação, né, para dar entrada em várias burocracias aí necessárias para a retomada aí das vidas depois dessas enchentes. Claro, o documento de identidade é o documento mais importante que a pessoa tem. E sem ele, a pessoa não pode ser nada, não pode fazer nada. A cidadania começa exatamente com a carteira de identidade, seja para você abrir uma conta no banco, para se identificar, para receber seu dinheiro, enfim. É por isso que o Instituto, cada dia mais, vai tentar facilitar a vida dessas pessoas. E essa segunda via, ela sai em quanto tempo? Veja bem, existem duas situações. Uma, se a primeira via foi tirada de 2003 para cá, ela sai mais rápido. Se for antiga, que for na ficha de 2003 para trás, ela demora mais um dia. Mas em torno de 15 dias, 20 dias no máximo, eu estou entregando todas as identidades. Bom, o senhor falou da necessidade, se houver necessidade, né, de bloquear essas datas, há também a previsão de algum tipo de mutirão nesses locais, nos abrigos onde as pessoas estão ou não, nesse primeiro momento? Se houver necessidade, nós também disponibilizaremos uma equipe para
ir até esses abrigos e fazer o atendimento no local. Tá certo. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, né? Informações importantes para essas pessoas que perderam os seus documentos aí durante essas cheias. Agora, vale ressaltar, então, como o Anísio falou logo no início, que para tirar o RG, a pessoa tem que ter pelo menos a certidão de nascimento ou então a de casamento. Se ela não tem, também perdeu nas chuvas, né, nos alagamentos, esses documentos, aí primeiro ela vai ter que solicitar esses documentos para depois dar a entrada aqui para tirar o RG. Eu volto com você, Edson. Maria, duas dúvidas que eu queria, por gentileza, que a gente tirasse com o nosso entrevistado. A primeira dúvida seria a seguinte: se eu tirei, por exemplo, uma identidade há pouco tempo, são essas mais modernas, não já tem no sistema todos os dados que pudesse, de repente, eu retirar aí, né, apresentando apenas um documento, sem ter uma burocracia tão grande? Bem, não é burocracia. A gente precisa entender uma coisa. Nós não, Edson Moura, infelizmente, nós não só lidamos com pessoas honestas. Infelizmente, tem esse tipo de gente. E para evitar fraude, que o estado de Alagoas é o único no Brasil que nós não temos fraude, porque nossa papiloscopia é perfeita, todo atendimento terá que passar pela papiloscopia, para que a papiloscopia confira se realmente é aquela pessoa ou não. Porque numa hora dessa pode aparecer alguém querendo dar uma de esperto e querer tirar um RG sem ele ter nada a ver. Aí o trâmite é esse. Infelizmente tem que cumprir esses critérios. Está um pouquinho claro, talvez eu não tenha sido claro na pergunta. Mas eu digo assim, vocês, né, por exemplo, já tem a impressão digital, já tem a identificação facial, por exemplo, da pessoa que tirou essa via aí da carteira de identidade. Não seria possível, só com a presença da própria pessoa, sem de repente com esse documento, retirar essa segunda via? Eu entendo, inclusive, que o senhor falou, a questão das fraudes, porque tem muita gente, né, tem muito sabido aí querendo se aproveitar e dar golpes. Mas isso não seria possível, de repente não agora, mas no futuro, ter essa facilidade? Ou seja, a identificação facial, né, a biometria já está no sistema? O nosso sistema, como eu te falei, Edson, é um dos mais modernos. A nossa papiloscopia, ela é antifraude. Veja bem, não só tem o pessoal da cheia, tem toda uma demanda. Nós estamos fazendo em torno de 25 mil RG mês. E vai aumentar agora com a questão da cheia. Por isso que tem os prazos. A pessoa não tem outra forma, tem que comparecer mesmo ele tendo a certidão digitalizada, mas ele tem que comparecer com a certidão. E uma última questão é a seguinte: caso o governo, por exemplo, só o governo tenha autoridade para dar essa gratuidade, vamos dizer assim, se houver um decreto estadual, aí sim exatamente o Instituto de Identificação poderia fazer gratuitamente para essas vítimas das enchentes, ou seja, vocês não têm o poder, mas de repente, se vier do governo um decreto, é possível dar de graça essa segunda via? O nosso contrato é com uma gráfica que nós pagamos a gráfica. Todo RG tem que ser pago. Se é pelo governo, ou pela prefeitura, ou por alguma entidade, é o que nós esperamos que ocorra. Mas aqui o Instituto, nós só podemos fazer segunda via se receber de alguém. Deu para entender? Entendi, perfeito. Perfeito, diretor. Agradeço a sua participação, tá certo? Muito obrigado ao vivo pelos esclarecimentos. Obrigado, Maria, também pelas informações. Então é isso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Se você está aí, foi vítima das enchentes, precisa tirar a segunda via, precisa levar ou certidão de casamento ou de nascimento. Ah, Edson, perdi tudo, né? Inclusive a certidão de nascimento e de casamento. Então, antes de fazer a identidade, precisa ir no cartório para tirar a segunda via da certidão de casamento ou de nascimento. Infelizmente, tem as taxas, infelizmente tudo é pago, né? O ideal seria que, pelo menos para essas pessoas vítimas das enchentes, né, houvesse um subsídio, né? A gente tem que pagar a gráfica, etc e tal, mas de repente, né, o Estado, o município ou alguma entidade pudesse bancar esse custo para que essas pessoas que já perderam tudo, já ficaram sem os documentos e sem dinheiro, não precisassem gastar um pouco mais agora, né? Por menor que seja a taxa, é uma taxa para tirar exatamente esses documentos, tá? Por enquanto é isso, a orientação é essa, e você de repente precisa, até mesmo para receber os auxílios, né, os benefícios e etc, é preciso ter documentação. Infelizmente é preciso e é necessário, tá?